Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos, conhecidos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E se você gostar desse nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, porque assim essas pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você vai receber todas as notificações. Hoje nós vamos trabalhar o tema percentual entre baixa visão e cegueira. Vamos recapitular o que nós trabalhamos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós trabalhamos que cada um tem uma maneira de enxergar. Uns enxergam através da visão periférica, outros através da visão central, outros enxergam em cima, outros enxergam aqui ao lado, que é a periférica, outros enxergam embaixo e outros enxergam embaçado. Bom, nós vamos agora a um pequeno texto, também relembrando a baixa visão. Vamos ao texto. Quais são as principais causas que levam a pessoa a ter baixa visão? A baixa visão é causada por alguma doença. Essa doença pode ser uma infecção, pode ser de família ou causada por má formação nos olhos. As causas mais comuns são catarata congênita, que é de nascença, glaucoma congênito, toxoplasmose e questões relacionadas ao nascimento prematuro, albinismo e acidente. Bom, vamos agora, isso aí só foi para a gente relembrar a baixa visão. Vamos agora a um outro texto, que é justamente o texto Diferença de percentual entre baixa visão e cegueira. A pessoa que tem baixa visão é a pessoa que tem 30% até 5% de visão no melhor olho, após cirurgia, após tratamentos e uso de óculos comuns. Bom, então vamos tentar entender aqui. Quem tem 5% ou menos que 5%, aí essa pessoa, ela já entra no grupo das pessoas que são consideradas cegas. Mesmo que essa pessoa que é considerada cega, ela veja assim, luminosidade, ela consiga distinguir se ali está escuro, se há luminosidade, mesmo que ela consiga distinguir algumas cores, mesmo que ela consiga distinguir vultos, essa pessoa, ela vai ser considerada cega. Então, vamos tirar aqui uma dúvida, que até eu mesma tinha essa dúvida. Não se pode afirmar que uma pessoa, pelo fato dela usar óculos,
que ela seja deficiente visual. Não. A questão é a seguinte: se a visão dela não for abaixo de 30%, mesmo que ela, ao tirar o óculos, ela enxergue pouco, ela tenha dificuldade, mas se a visão dela estiver acima 30% ou acima de 30%, ela não pode ser considerada uma pessoa com deficiência visual. Nós já vimos isso. A deficiência visual, nós já vimos que ou a pessoa tem baixa visão ou a pessoa é cega. Então, no meu caso, eu uso óculos, mas eu não sou uma pessoa com deficiência visual, entende? Eu, graças a Deus, não tenho nem a cegueira, nem a baixa visão. Deu para entender? Bom, e a gente vê que a metade da população, podemos dizer assim, mundial, tem algum erro de refração. O que quer dizer isso? É que a pessoa tem algum grau. Precisa usar algum grau, né? Então, existem muitos casos no Brasil, no mundo, de uma maneira geral, pessoas que são consideradas cegas e que são consideradas com baixa visão, mas que na realidade não são. Sabe por quê? O que falta? O uso do óculos. Né? E aí, aquilo, um caso muito comum, também que a gente pode apontar, é a catarata. O que acontece? Quando a pessoa está com uma catarata mais avançada, vai havendo o quê? Uma redução na visão dessa pessoa. Chega a um ponto que ela até pode ser considerada cega. Mas, se ela for submetida a uma cirurgia, a visão dela vai voltar ao normal, entende? Então, ela não está no rol das pessoas cegas. Aquilo ali foi um período que ela passou, né? E a outra questão que nós também já falamos muito aqui é a questão da estatística. Esses 6,5 milhões que nós temos aqui no Brasil, que entra tanto a cegueira como a baixa visão, esse número ele pode ser até menor, porque é aquilo que nós já vimos. Porque nesses lugares mais afastados, não há o quê? O médico, o oftalmologista. Não há o quê? O recurso dos óculos. Então, isso aí faz com que aumente a estatística de pessoas consideradas com deficiência visual. Entende? Bom, nós vamos entrar agora numa outra questão que é o optometrista. Ana, o que é optometrista? Vamos lá. Às vezes você vai a uma ótica e não necessariamente é um oftalmologista que está ali. É um optometrista, é uma profissão. O optometrista, a função dele é fazer
o exame de vista e ele vai conseguir detectar se você está precisando de algum grau ou não. E o optometrista, ele também tem condições de diagnosticar se você tem alguma doença ocular. Agora, se você tiver alguma doença ocular, o tratamento não pode ser realizado pelo optometrista, e sim por um oftalmologista. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou desmerecendo a profissão de optometrista, não. E quero até dar aqui um testemunho de uma amiga minha, que é dona de uma loja, de uma ótica, e é optometrista. E eu vou contar o meu caso. Foi assim que eu a conheci. A gente precisa ter uma coisa chamada, quando se usa óculos, acomodação visual. Às vezes você coloca um óculos, mas você não se sente muito bem, o grau está certo, está tudo certo, mas você não consegue se acomodar. Era o que acontecia comigo. E eu fui a uma oftalmologista e ela passou 2 óculos, um para perto e um para longe. Muito bem, eu fiz. Só que eu não conseguia nem colocar o óculos. O óculos incomodava demais, os 2. Não conseguia nem enxergar nada. Eu voltei, porque a gente tem que voltar para verificar o grau, se está tudo correto. E ela disse, olha, os óculos estão corretos. Eu disse, mas doutora, eu não consigo nem usar. Ela disse, olha, eu vou ser sincera com você. Eu vou te indicar aqui para 2 pessoas que são donos de uma ótica aqui embaixo. Era no shopping, no consultório. E com certeza, ainda disse assim, com certeza eles vão conseguir descobrir por que você não está conseguindo usar esses óculos. E assim eu fiz, desci, e sabe o que era? Era a distância pupilar. Veja bem, normalmente as pessoas têm mais ou menos a mesma distância pupilar. E no meu caso, havia uma diferença, mas não era pouco, entende? Não vou também dizer uma diferença acentuada, mas era uma diferença média, vamos dizer assim. E era isso. E realmente eles conseguiram detectar qual era o caso, me indicaram para um oftalmologista, eu estou com ele até hoje, e aí houve então a acomodação visual. Entende como é importante? Né? E eu acabei me tornando amiga dessa optometrista e ela é ótima, me ajuda muito, entende? Então é isso, é essa profissão. E nós vamos ver também mais adiante que tem lugares que realmente não existem oftalmologistas. E aí, qual é o recurso? O optometrista, e tem lugares que nem o optometrista, que é a enfermeira, o enfermeiro que vai fazer a avaliação, né, do grau que a pessoa está precisando usar. Entende, meus amigos?
Então, são assim questões bem importantes que a gente precisa estar atento. Agora, meus amigos, nós vamos fazer aqui um alerta aos pais. Se os professores estão se queixando do seu filho, da sua filha, com relação ao comportamento dele ou dela, vocês devem procurar um especialista ou especialistas. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, aquela criança ali que está inquieta, que está apresentando assim um comportamento que está perturbando os coleguinhas, a professora, às vezes ele não está enxergando o que está escrito na lousa. Às vezes, ele não está ouvindo bem o que se está falando. No caso que a professora, os colegas estão falando. E o que acontece? Como ele não tem discernimento, ele acha que todo mundo está igual a ele. Entende? Ele não consegue discernir que é ele que está com a dificuldade. Então, o que é aconselhável? Você, em primeiro lugar, levar a um oftalmologista. Muito bem, de repente não tem nada com relação à visão. Vamos levar a um otorrino para ver se ele está escutando bem. E, por último, vamos levar ao neurologista. Porque a criança pode ser TDAH, né? Pode ter ali um déficit de atenção. Entende? Então, há essa necessidade de os pais entenderem o lado da professora e procurar observar melhor o seu filho ou a sua filha. Porque é aquilo que eu já falei aqui várias vezes. O ideal é que a criança faça o teste do pezinho e do olhinho, ainda na maternidade. Se não for possível na maternidade, quando estiver com o pediatra, que o pediatra vai ter também condições de fazer esse teste. Por quê? Porque muitas vezes a criança já nasce com a deficiência. Né? No caso aqui, nós estamos tocando da deficiência visual. E o teste não foi feito, ou de repente não foi observado. Né? Os pais também não sabem. Então, faz-se necessário essa consulta aos especialistas. E uma outra coisa também que é bem importante, que é bom a gente ressaltar, é que a visão, ela vai se formando aos poucos, né? Um bebê, quando o bebê nasce, o seu sistema visual ainda não está totalmente formado. Entende? Então, quando o bebê ele abre os olhos pela primeira vez, o que ele vai ver? Ele vai ver um borrão. E aos poucos, ele vai desenvolvendo a visão. Às vezes você está com um bebezinho, né, o pai e a mãe, eles estão me enxergando. Não, eles conhecem você pelo seu cheiro, pela sua voz. E aos poucos é que eles vão
conseguindo identificar pai e mãe e por aí vai. Então, algumas literaturas falam que a criança já está lá, vamos dizer assim, com a sua formação visual aos 4 anos de idade. Outras literaturas falam que é até os 9, outras falam que é até os 7. Então, cada caso é um caso, nós não podemos precisar. Então, o bebê, ele aprende a ver, não é? É interessante. E também, como eu já falei, que nós vamos, mais adiante, trabalhar a acuidade visual e vocês, então, vão entender melhor essa questão de ver, né, a proporção que a gente chama 20 por 20. Bom, agora um outro alerta aos pais que é extremamente importante é a questão da lâmpada LED. É um outro assunto que eu também vou tratar, vou fazer um vídeo só para falar da lâmpada LED. O que acontece? O bebê está em formação, né? E aí, muitos pais não têm essa noção. E a criança fica ali muito perto da tela da televisão. A tela da televisão, ela é muito forte, ela tem muita irradiação. O bebê fica, às vezes, até com um celular nas mãos. Ali, se segura, né? Nas mãos, a gente fala assim, mas alguém está segurando para ele, né? Também o computador. Gente, tudo isso faz mal. Faz mal porque faz mal mesmo. Nós vamos ver que a lâmpada LED, ela é altamente econômica, mas também é altamente prejudicial à nossa saúde. Não só a visão, mas a saúde como um todo. Bom, e aí eu peço a vocês, por favor, não deixem os seus filhos muito perto, o mais distante possível, de uma tela de televisão, de computador, do celular. Vejam, a criança e o adolescente, normalmente, pelo fato de ficar muito tempo, eu já não estou nem falando do bebê, já estou falando as crianças que pegam o celular e ficam o dia todo, um adolescente também. O que acontece? Esse adolescente ou essa criança, podem desenvolver uma coisa chamada falsa miopia. Ela não nasce com a miopia, mas ela vai ter uma falsa miopia, devido a esse excesso do uso da lâmpada LED. Mas, como eu disse, nós vamos ter um da lâmpada LED e um da falsa miopia, tá bom? Então, esse é o alerta que eu faço para vocês. Uma outra coisa é a questão que, se a criança, a gente está observando que ou uma baixa visão, ou uma cegueira, se nós privarmos essa criança de algum estímulo, né? Porque vamos também ver isso, nós vamos trabalhar as doenças oculares, não todas, é lógico, mas as de baixa visão e outras, e nós vamos ver a necessidade de estímulos, né? Então, se a gente privar a criança desses estímulos, dessas orientações, até o fato da criança não usar um óculos,
isso tudo, sem a gente perceber, ou a gente está causando uma deficiência visual na criança, ou a gente está piorando uma deficiência que essa criança já tenha, não é? Então, a gente precisa sempre ter orientações adequadas para a gente saber como garantir um bom desenvolvimento da visão do seu filho, da sua filha, não é? E também essa orientação serve para vocês pais também, né? Serve também. Muitas dúvidas, não é? Bom, aqui eu vou ler para vocês. A visão é o sentido pelo qual nós aprendemos muito. O ser humano aprende com o outro observando. E para finalizar, vamos a um texto. A cooperação das famílias e a mobilização da comunidade em busca de melhor qualidade de vida, educação e participação social das pessoas com deficiência anuncia novos tempos de combate às atitudes discriminatórias, de disseminação do conhecimento, com a criação de uma sociedade mais acolhedora e solidária. Hoje, meus amigos, nós vamos parar por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço a todos.